meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Bem, o irmão não está vendo errado. O pastor Marcos não fez a barba e o cabelo e não rejuvenesceu há alguns anos. O irmão não está no vídeo errado também, não está num culto de quarta-feira, nem no estudo dos adolescentes ou dos jovens. Mas brincadeiras à parte, é um prazer estar com os irmãos aqui nesse sábado e ter a oportunidade de estar falando com os irmãos. Pastor Marcos me deu o desafio de estar trazendo a lição dessa semana e é com muito carinho, é com muito prazer, é com muito temor ao Senhor que eu tenho a honra de estar aqui conversando com os irmãos e continuar falando sobre aquilo que os irmãos têm estudado junto ao nosso pastor. Bem, semana passada os irmãos estavam estudando sobre vingança dentro do tema principal da lição de vocês, que é o Sermão da Montanha. Os ensinamentos do nosso mestre, os ensinamentos do Filho de Deus, aos seus discípulos e também ao povo que se reúne para ouvir a Jesus. E essa semana nós vamos estar falando sobre o texto de Mateus 6, nós vamos estar falando sobre a ajuda aos necessitados, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. E também vamos estar falando sobre o tema do jejum, que também vai se encontrar no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, porém dessa vez do verso 16 até o verso 18. Então eu já te convido, você que está com a sua Bíblia, tanto a física quanto a virtual, ou que não está, que pegue ela agora, que eu vou estar fazendo a leitura do texto, e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre tudo aquilo que o Senhor ensinou ao seu povo e também ensina a cada um de nós, mesmo nos dias de hoje. Então, se você tem algum caderninho de anotação, também te convido a estar pegando ele nesse momento, porque nós vamos estar conversando um pouco sobre tudo aquilo que o Senhor deixou de ensinamento para nossas vidas. Bem, logo no começo, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 4, Jesus vai estar falando o seguinte ao seu povo: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em segredo. E o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Vamos entender primeiro um pouco do contexto que se dá essa mensagem de Jesus e se dá esse ensinamento de Jesus aos seus discípulos. Jesus fala, principalmente concentrado no texto de Mateus 6, sobre uma prática que já existia no meio do povo, chamada a prática da Sedac. A prática da Sedac era uma prática das obras de justiça. Nós entendemos, retrocedendo um pouquinho sobre o próprio Evangelho de Mateus, que o Evangelho de Mateus vai trazer como seu subtítulo, de acordo com a teologia, a frase é chegada o reino dos céus. O reino dos céus é chegado no Evangelho de Mateus através de uma pessoa. Essa pessoa é o próprio Jesus. O reino dos céus é inaugurado por essa pessoa e ele é levado ao povo por essa pessoa. O lugar onde Deus se torna o rei, o lugar onde Deus exerce seu governo e o lugar onde Deus exerce suas leis e os seus ensinamentos. Jesus está trazendo em seu Sermão da Montanha, em seus ensinamentos, a prática que Deus já havia passado a Moisés em sua lei, porém havia sido deturpada por conta da corrupção do coração da humanidade e por conta da corrupção que já existia no momento histórico que Jesus se encontrava. Então Jesus fala com autoridade, diferente dos outros mestres e rabinos da lei, como já foi nos ensinado pelo nosso próprio pastor, a autoridade de real autor da lei de Moisés. Ele estava presente quando ele e seu pai, como um só, passam a Moisés toda a orientação de como o povo deveria viver. E nesse momento ele passa novamente ao povo, e diante dele não só o povo, mas também aqueles que se tornariam seus discípulos. E ele está falando aqui sobre obras de justiça.
É interessante porque quando paramos para pensar sobre a realidade de ajudar alguém, a realidade da esmola, no nosso contexto social, isso pode ser visto como uma obra de bondade, como uma ação bondosa da nossa parte. Porém, Jesus vai dizer que essa prática é uma obra de justiça. E aí talvez agora você me questione, mas pastor, qual é a diferença de uma obra de bondade para uma obra de justiça? Bem, talvez nós possamos encontrar a resposta disso no próprio questionamento do jovem rico para com Jesus no Evangelho de Lucas. Ou, na verdade, na própria indagação de Jesus para com o jovem rico no Evangelho de Lucas, quando Jesus declara àquele jovem que só existia um que era bom, e esse era seu pai, o próprio Deus. Aonde eu quero chegar quando eu falo sobre isso? Ações de bondade não podem partir diretamente de nós, porque nós não temos uma natureza boa, nós temos uma natureza corrompida por conta do pecado. E justamente por isso Jesus chama os seus discípulos a uma obra de justiça. Mas aí talvez você ainda continue se questionando qual é a diferença do resultado de uma obra de bondade para uma obra de justiça. Pode parecer que não existe diferença nenhuma, mas a grande diferença entre essas duas obras são sua natureza. A obra de bondade é realizada pelo próprio Deus quando ele derrama sobre nós o seu amor e a sua misericórdia através da graça. Nós fazemos e cometemos obras de justiça porque nós entendemos da parte de Deus que aquilo que nós devemos fazer, aquilo que é justo, que precisa ser realizado, é o certo a se fazer. É aquilo que vai honrar ao nome de Deus. Talvez agora fique um pouco mais claro a diferença entre a obra de bondade, a ação bondosa, e uma obra de justiça. E Jesus diz que a esmola, que deveria ser dada aos pobres e necessitados, precisava ser uma obra de justiça de seus discípulos. Precisava ser algo a ser feito, não por conta de uma recompensa ou por conta de qualquer outra situação. É porque era o certo a se fazer e que era aquilo que honraria o nome de seu pai. O pai que vem em secreto e recompensaria, sim, os seus filhos, e aí sim, através de uma obra de bondade, uma obra de graça e misericórdia. Porém, Jesus não fala somente sobre isso quando ele está falando e indicando ao povo e aos seus discípulos sobre as obras de justiça, sobre ajudar os necessitados. Talvez uma prática, retiro o meu talvez, com certeza uma prática que existe na nossa realidade social hoje, obras de justiça são realizadas como obras de bondade, mas não obras de uma bondade genuína, obras de uma bondade criada, obras de uma bondade maquiada, obras de uma bondade que na verdade busca recompensa, ou pior ainda, que na verdade busca nessa recompensa o simples fato da atenção, busca os holofotes da realização de algo bom. Afinal de contas, o quão bem socialmente não se passa uma boa ação, ajudar aqueles que precisam, o quanto nós nos sentiríamos bem ou nós nos sentimos bem quando estamos fazendo isso. E Jesus chama a atenção àqueles homens e mulheres que o escutavam para que eles não caíssem no mesmo erro daqueles que ele vai chamar de hipócritas, daqueles que têm as suas práticas dentro da sinagoga, práticas religiosas, homens que eram para ser aqueles que abrem a porta para a relação de Deus para com o seu povo, mas que eram homens que tinham ações deploráveis diante de Deus. Homens que davam sim a sua esmola, mas para estarem no holofote. E quando nós pensamos na nossa realidade, quantas pessoas têm feito boas ações simplesmente para estarem no holofote? E talvez a palavra de ordem, a palavra que mais precisa estar dentro do nosso cotidiano e dentro da nossa realidade, quando falamos sobre obra de justiça, quando falamos sobre ajudar o próximo, quando falamos sobre caridade, seria a palavra anonimato. Eu digo anonimato
Porque quando fazemos uma obra de justiça, quando fazemos uma obra que beneficia alguém, que é justa para com outra pessoa, eu e você precisamos estar anônimos. Essa é a orientação do Senhor Jesus. Mas aí talvez você questione: pastor, se nós estamos anônimos, quem recebe a dádiva daquela obra de justiça? O nome que vai à frente, o nome que sempre precisa estar diante das nossas obras de justiça, um nome que precisa estar no verdadeiro holofote de toda a nossa ação, é o nome de Jesus. A nossa ação, as nossas obras de justiça, a nossa vida pela justiça, precisa honrar em primeiro lugar o nome de Jesus. Porque ele é através das obras de bondade dele para conosco que nós temos a possibilidade de agir com justiça para com o próximo que precisa. E aí, nesse momento, nós já entendemos a orientação de Jesus. Nós já entendemos que Jesus está dando esse conselho ao povo e aos seus discípulos, porque ele entendia que aqueles homens e mulheres que o ouviam precisavam compreender que a ação de ajudar o seu próximo, a ação de dar uma esmola, precisava ser algo feito por conta da justiça. E que aquilo que era feito naquele momento precisava ser realizado no anonimato, num lugar onde somente aquela pessoa e quem realmente importa soubessem daquilo que está acontecendo. E quando eu digo que quem realmente importa, eu estou falando do próprio Deus, o Pai que vem em segredo, para que o nome do Pai seja honrado. E aí, quando nós entendemos isso, quando nós falamos sobre isso, quando nós compreendemos a ação de Jesus e a intenção de Jesus de estar falando isso conosco, nós precisamos pensar um pouco como isso se reflete na nossa realidade, na nossa sociedade hoje, na nossa visão e na nossa ação como igreja. Bem, o autor da revista ele traz um tema muito interessante, um tema muito importante para a nossa reflexão hoje, sobre a ajuda ao necessitado e sobre a esmola, que é justamente o que o texto fala para nós, e é justamente o que essas obras têm a ver com a nossa realidade. Hoje em dia, como já disse, a obra da prática de justiça, a obra da esmola, a obra da doação, a obra da caridade, muitas vezes, de maneira errada, é utilizada não só por pessoas lá fora, mas, infelizmente, por pessoas dentro do nosso meio, para se autopromover, para promover a própria imagem, para se passar como alguém de coração bom, para se passar como alguém santo, para se passar como alguém que comete práticas de justiça, quando seu coração, na verdade, só está intencionado para o holofote, para a intenção de, como diria minha avó, de aparecer. E nós precisamos entender que as nossas obras de justiça, a nossa prática com a esmola, a nossa relação com a esmola, precisa ser algo muito cuidadoso. Pois, afinal de contas, mesmo na época de Jesus, o coração da humanidade já estava corrompido pelo pecado. E hoje nós entendemos e sabemos que essa relação do homem com a maldade, do homem para com o pecado, tem se tornado cada vez mais destruidora para a nossa sociedade. O autor da revista vai chamar a atenção a práticas que são muito reais, como a prática de abuso de adultos para com crianças que se tornam pedintes. Não sei quantos dos irmãos já tiveram essa experiência, eu infelizmente já tive mais de uma vez. De uma criança lhe pedir alguma coisa, você dá aquela coisa àquela criança e, no caso, você acompanha aquela criança com o olhar, ou você percebe que aquela criança, quando sai de perto de você, está indo para algum lugar, e você percebe que naquele lugar tem um adulto que está recebendo o dinheiro que você passou para aquela criança, ou a comida que você passou para aquela criança, e isso vai se tornando um círculo vicioso. E isso, na verdade, não é mais uma obra de justiça, porque isso não é mais o certo a se fazer.
porque isso não é mais o que pode ajudar realmente aquela criança que precisa de ajuda. Esse é um tema muito delicado e um tema muito importante a ser trazido ao diálogo no meio da igreja. Existe um livro que eu vou indicar aos irmãos chamado A Máfia dos Mendigos. Ele foi escrito pelo pastor Iago. Pastor Iago é um pastor de jovens da Igreja Batista de Fortaleza. O pastor Iago, ele viveu uma experiência para a gravação desse livro de conviver como um morador de rua durante um ano. E, na realidade, de estar convivendo como um morador de rua durante aquele período, o pastor Iago conversou com diversas pessoas e percebeu quantas pessoas estavam na situação de moradores de rua, na situação de pedintes, sem simplesmente ter a necessidade de estar ali naquele lugar e, na verdade, interferindo aqueles que realmente precisavam de ajuda. Então, talvez esse texto de Jesus ele nos chame a atenção sobre uma prática que acontecia naquele tempo, naquele momento histórico específico. Mas ele também chama a atenção ao nosso posicionamento como igreja hoje. Porque se pararmos para pensar, e é uma fala do próprio autor da revista, quantas vezes nós como cidadãos não podemos fazer mais ao invés de simplesmente dar dinheiro a alguém que precisa de alguma coisa, quando na verdade poderíamos estar cobrando das nossas autoridades públicas que aquelas pessoas estivessem recebendo uma assistência profissional, que aquelas pessoas pudessem estar sendo cuidadas de uma forma profissional. Então nós como igreja precisamos entender a prática das obras de justiça também de uma forma consciente, de uma forma regrada, de uma forma que vai ajudar a com que aquela pessoa possa gerar uma nova vida, possa gerar uma transformação de vida. E não alimentar um ciclo vicioso e um ciclo de pecado destrutivo na realidade daquela pessoa. Então, o texto do Sermão do Monte nos leva a muito além do que aquilo que nós podemos perceber. Nos leva a pensar sobre o quanto a situação de ajudar alguém precisa ser realizada por uma obra de justiça, sem a vontade de se ter um favor recebido do próprio Deus ou recebido de qualquer outra pessoa. Simplesmente ajudar a quem precisa, porque é o certo a se fazer. Porque nós fomos ajudados pelo próprio Deus. E entender que ajudar alguém, cometer um ato de justiça para a nossa sociedade hoje, não é simplesmente matar a fome de alguém que parece estar faminto, mas é ajudá-lo a caminhar e a reconstruir a própria vida ou transformar a própria vida. Então, o chamado de Jesus para cada um de nós como seus discípulos é algo muito mais profundo do que realmente parece ser. E nós continuamos. E aí agora nós vamos falar sobre o jejum. E lá em Mateus 6, do verso 16 até o verso 18, o texto vai estar dizendo o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrumem o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai, que vem em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. É muito interessante porque quando nós falamos sobre a prática do jejum, Jesus continua falando sobre a situação do holofote. Jesus continua falando sobre homens religiosos que praticavam o jejum para parecerem homens espirituais e se mantinham, de formas que aquele jejum fosse visível a todos, para que todos pudessem entender e perceber que eles eram homens espirituais, que eles eram homens religiosos. Então Jesus está convocando os seus discípulos novamente para a relação com Deus no secreto, pois Deus não precisa ser atraído com atenção com atos grandiosos. Deus precisa de uma relação genuína, de uma relação no secreto.
Nós podemos ver isso também quando Jesus fala sobre oração. E aqui na prática do jejum é a mesma coisa. Mas o que se dá a prática do jejum? Muitas vezes, né, nós, já é de costume, né, se tornou do senso comum, falar sobre jejum e pensar-se logo na palavra dieta. Pensar-se logo sobre dieta. Só que jejum não tem a ver com dieta. Jejum é uma prática espiritual. Jejum é uma prática bíblica. Jejum é uma escolha. A pessoa que faz uma dieta, ela está se preocupando com a sua saúde, ela está se preocupando com o seu bem-estar, ela está se preocupando em cuidar de si mesma. Ela está se preocupando com a sua vida, para que a sua vida seja mais longa, para que a sua saúde prospere por mais tempo. Totalmente ao contrário da prática do jejum. Quem decide jejuar, meu querido irmão, minha querida irmã, é quem decide morrer. A prática do jejum é a prática da morte. Você busca o jejum. Quando você procura jejuar, você está procurando morrer. E aí talvez agora essa palavra assuste você. Você fale, como assim, pastor? Como eu estou procurando morrer? Como isso se tornou algo tão diferente? Você concorda comigo que a prática da dieta é uma prática que você faz para que o seu corpo consuma a quantidade de energia necessária para que ele esteja saudável, correto? A prática do jejum é um corte de tudo aquilo que é essencial à vida do seu corpo. Quando você decide parar de comer ou parar de beber água, você liga ao seu relógio biológico para um período de tempo onde o seu corpo perde tudo aquilo que o alimenta, tudo aquilo que é essencial para que ele continue funcionando. Todas as proteínas, todos os sais minerais, tudo aquilo que te gera energia é cortado de você por uma prática e por uma intenção. A partir do momento que você decide jejuar, você decide morrer. Você decide abrir mão da sua vida física. Mas por que você decide fazer isso? Por que é tão importante a prática do jejum? Qual é a intenção da prática do jejum? A prática do jejum é a decisão da morte, como eu falei. Mas eu vou me utilizar aqui do texto do apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, quando ele diz que a morte física para ele seria o melhor. Afinal de contas, era necessário que ele encontrasse a Cristo. Quando nós decidimos morrer através do jejum, é quando nós decidimos mostrar ao mundo, ou quando nós decidimos mostrar a nós mesmos, que mais importante do que alimentar o nosso corpo, alimentar aquilo que nos dá energia, além do nosso físico, existe todo um outro mundo à nossa volta, e esse mundo é muito mais importante para nós. O embate do jejum a prática do jejum é um embate direto entre o mundo físico e o mundo espiritual. É a partir do momento que você decide e se apresenta diante de Deus como alguém que está disposto a entregar tudo aquilo que conhece, tudo aquilo que vive no mundo físico, para representar um sacrifício a ele diante do mundo espiritual. É a partir do momento que você entende que o embate entre aquilo que você vive aqui e aquilo que você vive no seu espírito tem importâncias totalmente diferentes. Porém, se essas duas importâncias são jogadas em uma balança, o mundo espiritual é muito mais valioso a você do que o mundo físico. A prática do jejum é uma prática de morte. Você decide morrer para o mundo, porque você decidiu viver para Cristo. Então, quando Jesus está falando sobre o jejum aos seus discípulos, quando ele está falando sobre o jejum ao povo, ele está dizendo, olha, se vistam bem, estejam bem, estejam aparentando que a sua imagem esteja de alguém sadio, porque quem realmente se importa, quem realmente recebe o sacrifício
do seu desejo de morrer para a sua carne e viver para o seu espírito. É o seu Pai que vem em secreto. E é só com Ele que você precisa demonstrar essa situação. É só para Ele que essa prática precisa realmente ser apresentada. Ela é uma prática de relação. Ela é uma prática de entrega. O jejum é uma entrega da sua vida diante de Deus. É quando você se apresenta diante de Deus mostrando a importância superior que a sua relação com Deus tem diante de todo o mundo. E esse é um tema que necessariamente não precisa ser falado sobre a nossa realidade atual. Nós poderíamos sim falar sobre a nossa relação com o tempo, a nossa relação com os nossos empregos, a nossa relação com todo o meio ao nosso redor, mas o jejum é algo além disso também. O jejum, como eu disse, é um sacrifício de vida para receber uma vida, para demonstrar que a vida que realmente importa não é a vida que é vivida aqui, e sim a vida que será vivida no reino de Deus. Então, é importante percebermos e entendermos que essa prática é uma prática de justiça, é uma prática de sacrifício ao nosso Deus. E, meus irmãos, é o que eu posso trazer aos irmãos sobre os textos nessa manhã. É um prazer estar com os irmãos novamente. Queria me desculpar se por acaso falei alguma coisa de errado ou se não fui suficientemente à altura do verdadeiro professor de vocês, mas é um prazer estar aqui e sempre que possível e sempre que for convidado vou estar retornando. Mando um abraço a todos e que o Senhor possa estar guardando a todos nós. E fiquem na paz e fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo.